Vamos falar de controle emocional, das emoções, sentimentos durante a quarentena, isolamento social, como lidar com isso. Mais uma vez, né? Vamos falar bastante disso ainda. Mas se você tem algum amigo que você acha que pode se interessar, que pode se beneficiar desse conteúdo, que por enquanto ainda é gratuito, então manda aqui, clica no aviãozinho, manda para esses amigos, chama eles para assistirem, tá bom? Ó, já estamos com 3 minutinhos aqui. Natasha está pedindo para aceitar. Natasha, hoje eu estou com o tempo todo apertada, porque eu já programei muita coisa para falar. Qualquer coisa você me manda um direct, se quiser discutir algum assunto, que a gente discute, tá bom? Depois, o que eu puder tirar dúvida, ou então se tiver alguma dúvida quiser mandar aqui, manda, que se na medida do possível eu vou interagindo com vocês. Bom, gente, a primeira coisa, vamos ver se chega mais alguém aí, enquanto isso, eu quero que vocês peguem papel e caneta e eu quero que vocês me contem aqui nos comentários como é que vocês têm se sentido aí, nesses dias de isolamento, de quarentena, como é que estão as emoções de vocês? Conta pra mim aqui nos comentários como é que vocês estão lidando com isso. E a gente vai usar esses sentimentos que vocês levantarem aqui durante a live, tá bom? Então, certo. Ó, enquanto vocês pegam papel, caneta, pensa aí como é que vocês estão se sentindo, manda aí pra mim. Enquanto isso, eu vou começar falando da diferença de sentimento e emoção. Tem muita gente que acha que é a mesma coisa, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso. O som tá bom? Tá ok para todo mundo? Eu acho que eu parei de receber os comentários de vocês. Peraí. Nossa, parei mesmo. Gente, peraí que eu não tava vendo os comentários. Não tava subindo. Grazi, tô madrugando. Tami, sim, melhor. Grazi, sinceramente estou achando ótimo o isolamento. O tempo comigo mesmo é maravilhoso. Que bom, Grazi. Pois é, tem algumas pessoas que têm se sentido assim mesmo. E isso é ótimo, né? É ótimo quando a gente olha para dentro e a gente se sente bem com isso. Fico muito feliz. Fabiane, sentimentos oscilam. Moisés, coração apertado. Certo. Graças, os animais e o planeta agradecem pelo isolamento. Realmente, a natureza tem tido um respiro, né? Com nós humanos mais quietos em casa. Fabiane, tem dia, gente, eu vou ter que ficar passando aqui porque por algum motivo não está subindo automático, eu não sei porquê. Tem dias que o medo é terrível, parece que estamos chegando ao final do filme. Ok, vamos falar sobre isso. Oi, Dani, tudo bom? Cássio, gente, eu estou tentando passar os comentários de vocês aqui, mas tem hora que eu clico na pessoa. Vamos lá, sim, o áudio tá bom. João Garcia, sou profissional da área da saúde e estou muito angustiado. Hoje eu fiquei muito preocupado por ouvir vozes. O que a senhora me disse sobre isso? João, vamos falar disso lá no finalzinho. Se eu esquecer, me dá um toque aqui, mas importantíssimo isso que você falou, tá? Certo, acho que eu subi todos os comentários. Então vamos lá, vamos começar falando. João, não deixa eu esquecer não, no finalzinho eu quero comentar sobre isso que você falou aí. Então vamos lá, vamos começar falando então sobre a diferença de emoção e sentimento. Alguém aí sabe qual que é a diferença? É a mesma coisa? É igual? Conta pra mim se alguém sabe qual que é a diferença de emoções e sentimentos. Não vale dar um Google, quero saber o que vocês acham aí. A Amelie é uma mistura de sentimentos, mas a maioria das vezes sinto como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. Certo. E não deixa de ser, né, Amelie? Guarani, não é a mesma coisa mesmo. Então vamos lá. Emoção. A emoção é uma resposta do seu sistema nervoso a um estímulo que geralmente é externo e que vai soltar,
vai estimular realmente, né, seu sistema nervoso, vai gerar uma química que vai agir em todo o seu corpo. Então, a emoção, ela é geralmente algo mais imediato, né, de uma duração mais curtinha, é mais difícil da gente esconder, então é mais ou menos assim, se você estiver andando na rua e não sei, aparece um assaltante e fala isso é um assalto, você vai ter uma reação ali, uma emoção, essa emoção vai te fazer ficar talvez mais pálido, vai te fazer gerar uma expressão facial característica, suar as mãos, enfim, toda aquela cadeia do simpático, né, nesse caso, hiperativada, isso vai te gerar aquela emoção ali naquele momento, certo? Então, a emoção, na maior parte das vezes, ela está mais relacionada com o corpo, com o que a gente sente naquele momento ali, tá? Com todos esses estímulos passando por todo o corpo, certo, gente? Então, quando você ri ou quando você chora, enfim, quando vem aquela sensação de uma vez, geralmente frente a um estímulo externo, a gente está diante de uma emoção, certo? E qual a diferença do sentimento? Sentimento, falando de uma maneira mais simplificada, é algo mais interno. A emoção, geralmente, ela pode gerar o sentimento, tá? Isso acontece. Tudo bem que o inverso também pode acontecer, mas o mais comum é a emoção gerando sentimento. Então, o sentimento, como eu falei, é algo mais interno, tende a ser mais duradouro. Ele depende, esse sentimento, para que ele seja formado, ele depende muito do seu ponto de vista. Para quem me acompanhou, lembra quando eu falei das lentes que a gente vê o mundo, né? Que aquilo que a gente pensa, o que a gente sente, é muito relacionado com a interpretação que a gente tem do mundo. Então, os sentimentos, eles estão mais relacionados a isso. Quando essas emoções ou nossas interpretações, elas passam pelo nosso filtro mental, né, da forma que a gente enxerga o mundo, e isso nos vai gerar um sentimento. Então, por exemplo, quem gosta de filme de drama? A minha mãe, por exemplo, gosta. Então, ela adora drama. Vamos supor que tenha duas pessoas que gostem de filme de drama e estejam assistindo o filme. E aí, sei lá, nesse filme, eu estou inventando, gente, não estou pensando em filme nenhum, mas vamos supor, Akira, você gosta de filme de drama? Enfim, então vamos supor que o Akira e a minha mãe tenham assistido um mesmo filme. Oi, Lúcio, ai, que prazer ter você aqui, que honra. Akira também que é colega, Juliana que está acompanhando, obrigada, gente. Enfim, voltando, então vamos supor que o Akira, que gosta de filme de drama, e a minha mãe também estejam assistindo filme de drama. Nesse filme que eu estou inventando agora, nem sei se existe algum filme assim, vamos supor que tem algum pai que faça tudo pela filha, sei lá, a filha, vamos supor que ela esteja doente, ela precisa de um transplante e esse pai dá um órgão para ela e acaba falecendo. Então isso vai gerar uma emoção, vamos supor que aí os dois, o Akira e minha mãe, viram o filme e começaram a chorar. Então tiveram essa emoção e começaram a chorar no filme. E o filme acabou. E aí, depois desse filme, vamos supor que eu converse com a minha mãe e ela me fale assim, nossa, aquele filme foi tão triste, né? Eu tô com um sentimento assim, triste. Nossa, comecei a pensar nessas coisas, né? Como tem gente doente, enfim. Então, gerou um sentimento, talvez ela fique o resto do dia triste. E aí, vamos supor que eu converse com a Akira, que é colega também aqui, futuro médico, e ele me diga o seguinte, nossa, que filme lindo, né? Inspirador, como o amor inspira. E, sei lá, fiquei mais feliz, mais leve depois de ver esse filme. Chorei muito, né? Mas eu achei que é bonito, fiquei feliz, fiquei com o coração aquecido. Então, vocês entendem como é que, embora os dois tenham assistido um filme, chorado, tiveram essa emoção ali na hora do filme que foi semelhante, o sentimento que essa mesma situação gerou para os dois foram sentimentos totalmente diferentes, que dependem do filtro, né, da interpretação que eles dão para aquilo que eles estão assistindo, para aquilo que eles estão vivendo, para aquilo que eles estão vendo, certo? Então, falando de uma maneira bem simples, superficial, é claro que não é tão fechadinho assim, mas a emoção ela é mais no corpo, ela é mais imediata, ela é mais curtinha e o sentimento é algo mais interno, que tem mais a ver com a construção mental mesmo do indivíduo, a interpretação que ele faz do mundo, é algo mais duradouro. A emoção, ela geralmente é visível,
né? É difícil esconder porque a pessoa não pensa às vezes para acontecer. Os sentimentos é possível esconder muitas vezes. Não que seja fácil, mas é possível. Tem gente que esconde muito bem seus sentimentos. Vocês conhecem alguém que esconde muito bem seus sentimentos? Eu imagino que todo mundo aqui conhece algumas pessoas que escondem os sentimentos, né? Até porque tem muita gente que tem dificuldade até de falar de seus sentimentos, de demonstrar seus sentimentos. E é legal a gente saber disso, é importantíssimo a gente saber disso, porque a gente começa a entender que estereótipos, principalmente quando a gente fala de problemas mentais, problemas emocionais, dificuldades emocionais, eles precisam ser combatidos, porque isso gera um mal enorme, um mal imenso para as pessoas, né? A gente ficar estereotipando. Então, assim, quem é que nunca ouviu aquela história de que fulano falaram que está com depressão, artista lá da Globo, até parece, estava lá na festa sorrindo. Quem tem depressão não faz isso. Quem tem depressão não fica dormindo no quarto, não quer levantar, porque eu já tive depressão, porque quando eu tive depressão, eu não queria fazer nada. Não é assim, gente? Vocês já ouviram esses papos, esses estereótipos? Não é? Então, e aí quando a gente estuda essas diferenças, a gente vê que não faz sentido nenhum você estereotipar assim, porque é super possível a pessoa esconder sentimentos. Tanto é que, infelizmente, tem gente que suicida e que ninguém estava esperando. Por mais que às vezes a pessoa até tenha dado uma pista ou outra, porque é muito comum, né, que a pessoa que tenha a ideação suicida, ou seja, que comece a pensar em suicídio, às vezes ela dá uma dica ou outra, uma pista, fala que não está bem, mas como na maior parte das vezes eles mantêm muito escondido isso, simplesmente, às vezes, as pessoas são pegas de surpresa, porque sim, é possível esconder sentimento. Oi, Bruno, tudo bom? Quanto tempo, né? Saudade de ti. Bom te ver aqui. Amelie, sim, já vi colega falando isso do outro. Infelizmente, Amelie, isso é muito comum ainda hoje, né? Mesmo com tanto acesso à informação, mesmo com tanta gente falando de depressão, falando de ansiedade, esses preconceitos, né, essa ignorância, de certa forma, ainda existe. Então, é por isso que é tão importante a gente entender, a gente saber esses conceitos, não só para a gente explicar, né, educar as pessoas para que elas não fiquem disseminando esse tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento ele faz mal para quem está sofrendo, né? Imagina que você tenha depressão, só você sabe o que você está passando, ou você está sofrendo com ansiedade, só você sabe as dificuldades que você está enfrentando, e aí você ainda ouve esse tipo de comentário de gente falando que isso aí é frescura, que se fosse depressão, você não estava assim, se fosse depressão, você não estava, sei lá, colocando biquíni e não tomar sol de manhã. Então, assim, isso é uma carga a mais que a pessoa enfrenta e que não precisava ser assim, não precisaria nem deveria ser assim. Né? Então é importante a gente entender isso tanto para não julgar os outros, como também para que se acontecer com a gente entenda, a gente se permita, né? Lidar melhor um pouco com esses sentimentos e saiba, inclusive, até se resguardar um pouquinho desses comentários preconceituosos, não é verdade? Então tá bom. Então, dito isso, dessa diferença, ficou alguma dúvida aqui entre a diferença da emoção e do sentimento? Vou dar só um minutinho para ver se ficou alguma dúvida. E obrigada pelos coraçõezinhos, gente. É muito gostoso ver esses coraçõezinhos subirem. Manda mais. Ficou alguma dúvida? Isso que eu falei é novidade para alguém? Vocês já conheciam essas diferenças aí entre emoção e sentimento? Tami, não. Fabiane, não. Deixa eu só ver a hora aqui. 16 minutos já, meu Deus. Grazi não, tá super claro, obrigada. Paulo tá super claro. Amelie não. Então tá bom, certo. Então agora, só vou dar, como tem algumas pessoas aqui que não acompanharam as outras aulas, eu vou dar um exemplo, não vou retomar tudo que a gente falou não, né? Senão a gente precisaria de mais lives. Mas só vou dar um exemplo dessa interpretação de mundo, tá? Porque para quem ainda não conhece, né, toda essa questão de como a mente funciona, talvez seja um pouco novo isso, talvez a pessoa nunca tenha parado para pensar sobre isso, né? Então assim, gente,
Vou dar um exemplo. Nesse exemplo meu, emoção e sentimento pode se misturar. Porque, como eu falei, as emoções geram sentimentos e os sentimentos podem gerar emoções também, tá? E tudo isso está relacionado com o pensamento, porque o pensamento está aí no meio, tá bom? Então é bem complexo, mas eu fico usando aqui alguns exemplos para ver se simplifica. Então vamos lá. Vamos imaginar, olha só como o que acontece, né, a realidade, entre aspas, é uma interpretação. Então vamos imaginar que vocês estejam em casa, à noite, sozinhos. E aí, a hora que você vai deitar para dormir, você escuta um barulhão. E aí podem vir alguns pensamentos. O que vocês pensariam? Amelie, eu acho que eu até sei o que você pensaria. Coloca aqui para mim que vamos ver se eu acerto, que eu até pensei em citar no final para quem tem algum medo aí. Então vamos supor que você esteja sozinho em casa e você tem medo de, sei lá, fantasma. Vamos supor que você acredita em fantasma, você tem medo de fantasma. Possivelmente, quando você ouvir esse barulho, existe uma possibilidade grande que você comece a pensar que é um fantasma. Desse pensamento virão emoções, sentimentos, né? Então você pode sentir medo, você pode sentir ansiedade, você pode começar a ter dificuldade para dormir. Eu sabia que a Amelie ia falar ratos, eu vou chegar lá, tá? Se você é uma pessoa tranquila, tá com seu emocional bem trabalhado, tá meditando todo dia, faz auto-hipnose, faz todas aquelas dicas que eu já dei, tá tudo certo contigo, aí você escuta um barulho, possivelmente você vai prestar atenção, ver que não aconteceu mais nada. Você vai analisar a situação, os cachorros não latiram, acho que está tudo bem, posso dormir e vai dormir. Pode ser que você pense que é seu vizinho fazendo algum barulho lá, e aí você pode ter um sentimento neutro, né, uma emoção neutra de não se importar, falar é só o vizinho. Ou, sei lá, se você já tiver algum problema com o vizinho, porque ele faz barulho, você vai ficar com raiva, pode ser. Então, assim, essas possibilidades de pensamento vão gerar emoções, nesse caso, assim, alguns sentimentos quando é algo, né, que já vem aí de longe. Se você tem uma fobia, que eu sabia que a Amelie ia falar rato, ela não gosta de rato, né, a Amelie tem medo, tem um medo que ela ainda não tratou. Então, se você tem medo, possivelmente você vai pensar naquilo que você tem medo. É a primeira coisa que você vai pensar se você estiver sozinho à noite em casa e ouvir um barulho. Então, se você tem uma fobia de rato, você vai começar a pensar, meu Deus, pode ser um rato. E se ele entrar aqui? Eu não vou conseguir dormir. Entende? Então, é tudo uma interpretação mesmo. Inclusive, eu tenho uma história, eu vou contar uma história minha para vocês. Teve uma época que eu dividia a casa, morava numa casa com uma pessoa que tinha medo, ela acreditava em fantasma. E tá tudo certo, cada um com as suas crenças. E eu não acredito em nada, né? Eu não tenho medo do rato, igual a Amelie, eu não tenho medo de fantasma, então eu estava tranquila. E nessa casa, logo que eu mudei para lá, começou de vez em quando, principalmente à noite, parece uma coisa, era geralmente à noite, aconteciam uns barulhos, eram uns barulhos bem fortes, assim, que vinham da cozinha. Aí a primeira vez que aconteceu, eu levantei, olhei lá na cozinha, não vi nada, falei, tá tudo bem, deve ter sido nada, e deitei. E essa pessoa que tinha medo começou a ficar desesperada. Meu Deus, só pode ser um fantasma e tal, e não conseguiu dormir, ficou com medo. Eu fui dormir. E depois isso repetiu algumas vezes. Esse barulho aconteceu mais uma ou duas ou três, sei lá. Foram várias vezes, assim, durou mais de um mês essa novela aí desse barulho. A gente chegou a dar nome para o barulho. A gente chamava de poltergeist, né? Que tem na década de 80, eu nem era nascida ainda. Teve um filme, né, chamava Poltergeist, e eu acho que também eles chamam de fantasma que faz barulho, um negócio assim, tem umas histórias aí de Poltergeist. Então a gente apelidou de Polter, mas assim, eu levava na brincadeira, a outra pessoa que tinha medo, ela realmente ficava com medo disso, né, o que pode ser isso? E eu simplesmente não importava, eu pensava, uma hora eu vou descobrir o que é, tô tranquila. Então vocês veem como é interpretação? E aí vocês vão perguntar, tá, Natália, mas e o que era esse barulho afinal? Eu aposto que teve pelo menos uma pessoa aí que ficou curiosa, né? Porque de 20 pessoas sempre tem um que fica curioso, pelo menos. Gente, depois de mais de mês, um dia eu cheguei na minha cozinha e o meu armário, eu tinha comprado esse armário quando eu mudei pra casa. O meu armário, ele tava assim, ó, tinha a parede e o armário era pra ficar encostado na parede. O armário tava pendendo. Aí eu falei, gente, fui olhar embaixo do armário, ele tava com os pezinhos quebrados, eram uns pezinhos de plástico, meio vagabundos.
Então eles não aguentaram o peso do armário e eram os pezinhos de plástico quebrando e estralando. Esse era o barulho. Depois que a gente arrumou, nunca mais teve barulho. Mas enfim, entende como tudo é interpretação, e essa interpretação que para você que não sabe diferenciar, não sabe analisar seus pensamentos, passa a ser sua realidade e te gerar emoções, isso às vezes é complicado de lidar. Quando você começa a trabalhar inteligência emocional, você começa a observar o que você pensa, você começa a questionar o que você pensa, você sofre menos. Porque você entende que nem tudo que você pensa e que te deixa ansioso, que te deixa com medo, que te deixa preocupado, é necessariamente real. E hoje, lá no fim, a gente vai falar um pouquinho mais dessas técnicas, tá bom? Até aqui, gente, tá tudo bem pra vocês? Tá? Gente, quanta gente bacana aqui hoje, gente que eu não vejo há um tempo. Então, até agora tá tudo bem, né? Então tá bom. Então, olha só, quando a gente pensa principalmente em ansiedade, todo mundo, quem é ansioso, quem não é ansioso, todo mundo tem uma vozinha, inclusive o Lúcio, não sei se ele ainda está aqui, estava aqui, eu até aprendi essa metáfora, né, essa linguajar com o Lúcio, meu queridíssimo professor Lúcio. Oi, Davidson. Malu, Nayara, que bom que você está aqui hoje. Enfim, todo mundo tem essa vozinha na cabeça, tá? Eu acho muito legal essa maneira que o Lúcio explica. Então, essa vozinha fica aí na nossa cabeça o tempo todo conversando. E é ela que, quando se sente medo, vai começar a falar as besteiras na sua cabeça. Ai, mas deve ser um rato. Não, deve ser um ladrão. E aí, não bastasse isso, ele começa a fazer umas projeções, ele começa a imaginar que vai vir uns problemas ainda mais graves. Então, por exemplo, vai falar assim, é um ladrão. E esse ladrão, ele vai entrar aqui. E ele vai matar todo mundo. Enfim, então você começa, essa vozinha na sua cabeça começa a falar muita coisa, tá? Quando você assume o autocontrole emocional, como eu já expliquei aqui anteriormente, não quer dizer que nada mais vai te afetar, que você vai virar um monge budista e pronto, e ficou zen e vai ficar diferentão de todo mundo. Não é isso. Mas você vai saber lidar melhor com essa vozinha, sabe? Quando ela começar a falar um monte de coisa que te deixa, que te dá sensações ruins, você vai analisar o que ela está falando. Você vai falar, peraí, vamos ver se é isso mesmo. Por que estou pensando isso? E aí vai começar a questionar isso, tá bom? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas eu acho que ficou clara essa ideia aí, né? De esses pensamentos, que muitas vezes a gente os percebe como essa voz que fica falando um monte de coisa na nossa cabeça. E que quem sofre de ansiedade, olha, essa voz é ligada no 220, às vezes tem até mais de uma, né? A Paula falou, as paranoias, exatamente, essa vozinha ela é expert em colocar paranoia na nossa cabeça. Então tá bom. E aí eu perguntei pra vocês, né, como é que vocês têm se sentido. A Grazi falou que tem se sentido bem. A Grazi, eu acho que esse sentimento dela, tem gente que tem se sentido bem, mas não é a maior parte. Tem muita gente que realmente, pelo menos, bom, não sei porque não tenho... As pessoas que me procuram geralmente são as que estão com problema, né? Mas a minha interpretação é que a maior parte das pessoas realmente tem tido dificuldade, tem ficado ansiosa, como a Meli falou, mas acho que foi a Meli, não sei, oscilações de humor, né? Preocupações, não é isso? Então, nesse tempo aí, alguém falou de medo também, não foi lá no início? Alguém falou que... Ei, Grazi, é muito disso que você está falando. Embora eu não faça conexão com nenhum tipo de religião, quando a gente começa a estudar essa questão da mente, como ela funciona, não tem como fugir muito, né? Porque o budismo ele fala muito disso, né? Essas pessoas elas estudam muito isso, então não tem como fugir muito, por mais que a gente não coloque nenhum cunho religioso aqui dentro do trabalho. Mas enfim, aí o que eu estava falando, gente? Então nessa época tem muita gente ansiosa, gente com medo, e aí tá com medo por quê? Pode ser porque tá com medo de perder o trabalho, tá com medo de ficar doente, tá com medo de perder alguém. Quais são os outros medos? Está com medo, alguém falou que sente que está numa guerra contra... Estou olhando o tempo aqui. Enfim, falaram que sente que está numa guerra com um agente invisível, não foi? Isso também gera medo, não é? O desconhecido nos gera muito medo. O que mais, gente? Tem mais algum sentimento que está vindo? Ninguém falou aqui, mas eu tenho certeza que tem gente que está carente também. Estou mentindo?
eu aposto, se você for mais carente, se você não tem tanto controle emocional, eu aposto que você já mandou mensagem para aquela pessoa que você não mandava mensagem há 7 meses. Aquele contatinho, se você é solteiro aí. E pode ser que você já tenha recebido um monte também. Não é verdade? Carência, o pessoal tem sentido muita carência também. Enfim, todas essas emoções estão realmente aí vindo, estão à flor da pele. Eu estou tentando falar e ler os comentários ao mesmo tempo, gente, por isso que tem hora que dá uma travadinha aqui. Oi, John, queridíssimo, tudo bem? Bom ter você aqui também, John, super prazer. Então, gente, vamos lá, falando dessas emoções aí, desses sentimentos todos que estão dominando as pessoas, né? Agora, nessa época da quarentena, de isolamento social, algumas pessoas dentro aí desse mês, mais ou menos, né? 30, 40 dias, algumas já aprenderam a lidar melhor com isso, outras ainda estão tropeçando, mas estão tentando, algumas já desistiram, algumas estão mais desesperadas. João, obrigada pelo comentário. Fico muito honrada de ter um comentário desse, de pessoas tão especiais como você, como todo mundo que está aqui. Obrigada. Enfim, o João, né, falou que já chegou a escutar vozes. Enfim, eu vou falar dessas vozes daqui a pouquinho, tá? Vou chegar lá. Enfim, então vamos lá. Então, a gente tem todos esses sentimentos que estão bastante aflorados. E eu tinha pedido para vocês pegarem um papel e uma caneta, lembra? Eu vou pedir então agora, 3 coisas. A primeira é para colocar aqui no comentário de 0 a 10, tá? Sendo 0, vamos fazer uma escala aqui, gente, de 0 a 10. 0 é paz total, felicidade. É aquele dia que você não quer guerra com ninguém, você tá, como se você tivesse acabado de meditar, fez auto-hipnose, fez atividade física, comeu bem, tá tudo maravilhoso, tá lindo. Esse seria o 0 nessa escala. 10, ansiedade total, você tá surtando. De 0 a 10. O 5 seria mediano. Como é que você tá? Coloca aí pra mim de 0 a 10. Davidson, tô triste porque as academias estão fechadas. O que fazer? Treino em casa. Eu tô treinando em casa todo dia. Treina também. Tem gente que tá dando aula até de graça no Instagram. Tem um post meu, Davidson, que o pessoal até marcou, inclusive, alguns professores que estão dando aula de graça. Depois você olha lá, é um post de uma figurinha amarelinha, tá? Gente, eu chutei minha luz, ela tá surtando aqui. Espero que fique. Vamos lá. Oi, Elton. 5, 5, 7, 5, 9, 5, 7, 8. Certo, 7. Muito bom. 9. 6. Nayara, que bom. Você me falou que esses dias não, já tem um tempo, né, que você estava preocupada, agora tá bem, 6, bacana. Grazi, também te queremos aqui no Brasil. Quando der, você vem, eu quero te ver. 3. Oi, Elton. Certo. Então, feita a escalinha aqui, com certeza eu não vou lembrar o número que todo mundo colocou. Mas eu quero que, se vocês pegaram um papel e uma caneta, eu quero que vocês façam. Primeiro, coloca o coraçãozinho aqui pra mim, por favor. Coloca o coraçãozinho. Se você não pegou papel e caneta e mora com alguém, pede pro seu companheiro aí de casa pegar um papel e uma caneta para você enquanto você clica no coraçãozinho. E quando pegar o papel e a caneta, escreve no seu papel e na sua caneta para você esse número aí que você colocou para mim de 0 a 10. Que a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui. Quem me acompanhou na semana passada, deixa eu olhar a hora. Gente, a hora hoje está voando. Quem me acompanhou na semana passada, a gente terminou a live, eu estava dando uma dica sobre respiração, uma respiração que ajuda bastante, que faz a gente se sentir muito bem. Como o tempo estava corrido, eu só falei como era e a gente não fez. E tem muita gente que está aqui hoje que não estava semana passada. Quem estava semana passada, eu espero que tenha treinado, mas se não treinou, tá tudo bem. A gente vai fazer aqui agora. E aí eu quero que vocês treinem depois em casa todo dia. Mas vamos fazer agora, tá bom? Todo mundo pronto? Obrigada pelos corações, que coisa mais linda ver isso subindo.
Então, todo mundo pronto? Eu vou explicar de novo como é, tá? Enquanto vocês vão se preparando, não precisa fazer agora. Então, vamos lá. É o seguinte, é uma respiração alternada. Então, você vai usar as duas narinas, que às vezes, durante o dia, né, nem sempre o ar ele vai entrar de uma forma igual entre uma narina e outra. Então, a gente vai estimular isso aí e vai usar os dois lados. Então, olha só, você vai tampar um lado. Se você tiver com o nariz entupido, se você tem desvio de septo, vai ficar difícil para você fazer, né? Mas se não, se você está conseguindo respirar direitinho, dá para você fazer, tá bom? Então, você vai tampar uma narina e aí com ela tampada, você vai puxar o ar. Segura esse ar. Aí você troca. Oi, Robert, chegou na hora boa. Você troca o dedo e solta o ar, tá bom? Solta. Solta o ar, puxa de novo com a mesma narina, segura e troca. Solta, puxa de novo e segura. Eu fiz assim para que vocês vejam esse movimento aqui, tá bom? Mas esse dedinho aqui eu quero que vocês coloquem bem aqui, tá? E aí vai fazer um movimento, ó. Aqui, 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 tá? Certo, gente? Alguma dúvida? Então tá bom. Então agora eu vou fazer e eu quero que vocês façam comigo. Eu vou olhar aqui o tempo que a gente vai fazer. Quem entrar agora na live e ver a pessoa aqui com o dedo no nariz vai entender nada, né? Mas tá tudo certo. O importante é que a gente vai ter bons resultados aqui, eu tenho certeza. Então vamos lá. Ó, então puxa o ar. Eu não vou colocar o dedo aqui para vocês me verem fazendo, porque se alguém se perder, se acha. Mas se você estiver fazendo em casa, coloca seu dedinho aqui e vai usando esses dedos alternando, tá? Então vamos lá, ó. Tampei, puxei. Segura. Troca. Solta. Puxa. Segura. Troca. Solta. Puxa. Segura. Troca. Solta. Puxa. Segura. Troca. Solta. Puxa. Segura. Troca e solta. Puxa. Segura, troca e solta. Puxa, segura, troca, solta. Mais uma vez, puxa, segura, troca, solta. De novo, puxa, segura, troca e solta. Todo mundo conseguiu fazer? Diz pra mim agora. Dá uma respirada. Dá uma olhada pro seu ambiente, pro seu corpo, pro seu ombro, ver se está mais relaxado. Diz pra mim como é que vocês estão se sentindo. Conseguiram sentir? Diz pra mim naquela escala de 0 a 10. Como é que vocês estão aí agora? Coloca um número, um coração e coloca no papel também. Confere, compara seria a melhor palavra. Compara aí com o seu número anterior. Diz pra mim o que aconteceu. Vamos ver se vocês estão bons de respiração. Dani sim, Tami sim, João legal. Tiaguinho 8. Amelie. Certo. Relaxei. Que bom, João. É gostoso, né? Ainda mais quando a gente não tá... Olha, Dani, jura? De 9 para 5, que beleza. Tami, essa respiração me acalma muito. Tiaguinho ficou melhor. 3. Bacana. Que
Que gostoso, gente, ver que ajudou. E olha, a gente fez, não deu nem 2 minutinhos, né? Para vocês verem. Isso quer dizer que uma respiração dessa vai resolver todos os seus problemas como se fosse passe de mágica? Não, gente, não vai. Eu gosto muito de falar isso, tá? Até porque, Malu, me sinto mais relaxada, Elton, adoro isso, a Meli, baixei para 5, que bom. Então, até porque, gente, quando a gente fala de ansiedade, né? Todas essas emoções, sentimentos, né, que demoraram para ser construídos, essas interpretações de mundo, é um sistema complexo, você não vai resolver isso num passe de mágica. Inclusive, quem tem ansiedade, às vezes tem uma certa resistência em pegar essas práticas, trazer isso para os seus hábitos de vida por 2 motivos. O primeiro é que muitos deles, eles ficam esperando uma solução mágica. Então, eles olham e falam assim, você não vai resolver meu problema. Não vai resolver. Até parece, eu tô aqui a 1000 e uma respiraçãozinha dessa aí vai resolver? Não vai. E realmente, vai resolver, gente? Não vai. Mas ajuda? Ajuda. Então, assim, uma frase que eu quero que vocês levem de hoje, dessa live, e eu vou repetir essa frase ainda, é para vocês não buscarem perfeição, mas buscarem progresso, tá? O Dani me falou, foi de 9 para 5, né, Dani? Então, assim, ele estava bastante agitado, ansioso, não sei, né? Mas lá na escala de 0 a 10 ele estava no 9 e foi para o 5, que já é uma escala, assim, de quase normalidade ali, de que tá ok, entende? Então, isso vai resolver todos os problemas? Não, mas não dá um alívio? Não é bom? Não pode te ajudar em algum momento em que as coisas estiverem ruins? Pode, então, são técnicas, né, que tudo se soma, tudo te ajuda no seu progresso, tá? Então, como eu falei, um dos motivos que as pessoas têm dificuldade para tratar a ansiedade é essa espera por algo mágico. E que, gente, não vai acontecer, pelo menos não por enquanto, porque a gente ainda não tem nada mágico para tratar a ansiedade, tá bom? E o segundo motivo é que às vezes as pessoas elas assistem esse tipo de dica e elas falam assim, elas não sentem uma certa identificação porque elas falam assim, parece fácil demais. Essa pessoa ela fala como se fosse fácil demais. Essa pessoa não sabe o que eu estou passando. Ela não sabe como estar na minha cabeça, o tanto de sentimento ruim que eu tenho, fica me falando aí que com respiração vai me ajudar. E aí, muitas vezes, ela se fecha e ela nem tenta se ajudar. E assim, gente, eu sei, eu já sofri com ansiedade. Acho que eu não falei isso ainda em nenhuma live aqui, mas eu já sofri e muito com ansiedade. E eu tratei. E é muito bom quando você vê como é que a vida melhora, como fica diferente quando você trata. E aí eu, pelo menos, sinto uma paixão enorme por passar esses ensinamentos para as pessoas, porque o que me ajudou pode ajudar outras pessoas, tá? Mas é muito importante, primeiro, que você aceite que isso é um problema para você, que você entenda que precisa sim mudar um monte de hábito de vida, não vai ser nada mágico que vai cair do céu, que muitas e muitas e muitas vezes vai ser necessário terapia para te ajudar, tá? Depois você anda com suas próprias pernas, mas muitas vezes pode ser necessário terapia. E que todas essas dicas de autocontrole emocional vão te agregando, vão melhorar o seu progresso e vão te ajudar sim e muito, desde que você entenda, aprenda e pratique, né? É igual eu falei, acho que semana passada, não sei em qual das lives, não adianta nada você ficar assistindo 30 lives por dia de controle emocional e não praticar nada, tá? Tem que praticar, tá bom? O João falou, fechei os olhos, fiquei muito bem. Que bom, João. Então, isso aí já é uma técnica que já pode te ajudar em algumas situações, não é mesmo? Então, tá bom. Deixa eu ver, já estamos já com 40 minutos. Meu Deus. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho agora dessa situação mais especificamente, né? De um fator estressante ou um fator estressor desencadeando alguns pensamentos, alguns medos, tá bom? Então, o que acontece? É muito natural do ser humano, né? Quando ele é exposto a algum fator de estresse, né? Então, no caso agora, o fator do momento que está alcançando praticamente todo mundo é coronavírus, isolamento social, né? Mas pode ser outros fatores que inclusive podem se somar até com essa situação que a gente está vivendo de isolamento, de pandemia, né? Então, de repente, um relacionamento que não está fácil,
né? Às vezes, se você já estava num relacionamento que não estava fácil, mora no mesmo teto, e aí vem isolamento social, você não tem nem mais um tempo para dar um respiro, sair de casa, então as coisas vão ficando mais complicadas. Às vezes, como eu falei, o medo da parte financeira, o medo de adoecer, a preocupação com o parente, a preocupação com os idosos, né, da família, com pai, mãe, com aquele pai teimoso que não está respeitando a quarentena, vídeo meu, inclusive, né, que não está respeitando e você fica preocupado. Então, assim, as pessoas estão cheias de preocupação, de fatores de estresse. E muitas vezes elas ficam com aquela sensação de: será que todos esses meus medos, esses pensamentos acelerados que eu tenho tido, será que já é um problema? Será que é normal frente a toda essa situação, esse contexto que a gente está passando? Então, assim, o que acontece? Quando você tem esse evento estressor, a gente vai tentar se adaptar, né? Então, acontece o evento, a gente tenta se adaptar. E aí, existem 3 tipos de comportamentos, ou 3 tipos de pessoas, enfim, personagens. Vamos colocar personagens. Eu gosto da ideia de personagem que a gente vê como se fosse um filme. Então, tem aquele zen, tranquilo. Não sei se o Lúcio está aqui ainda, mas quando eu penso em alguém assim que me admira em relação à tranquilidade, o Lúcio, né? Aquela pessoa que está sempre que você conversa com ela, está tudo tranquilo, que ela fala calma, uma pessoa que sabe muito bem lidar com as suas emoções, com as dificuldades. E aí vem um fator estressor desse, pode ser sim, é muito possível, porque ele é humano, virão emoções? Virão emoções. Mas quando vier, né, junto com essas emoções que são consequências de problemas, quando vierem os problemas, como ele tá, a parte emocional dele está bem trabalhada, está equilibrado, ele vai fazer o quê? Gente, quando você tem um problema, você tem que buscar a solução. Então, ao invés de se desesperar, ficar ansioso, descabelar e tudo mais, ele vai pensar em soluções, vai pegar um papel, botar no papel, o que eu posso fazer? Se precisar pedir ajuda, vai pedir ajuda e está tudo bem pedir ajuda, tá? Tamires é igual a mim, né? Precisamos trabalhar um pouquinho ainda, né, Tami? Enfim, então essa pessoa que é mais tranquila, que tem esse controle, deixa eu olhar o tempo, ela vai tender a não sofrer tanto, né? Por mais que às vezes venha uma emoção ou outra ali mais difícil de lidar, porque acontece, somos humanos, ela não vai ficar sofrendo, não vai ficar ruminando aquilo ali, preocupada demais, fazendo projeções desastrosas. Ela vai tentar resolver, e ótimo. Tem aquele segundo personagem, que é aquele ali que está na média, o número 5 lá da nossa escala de 0 a 10. É aquele personagem que está assim, ele está preocupado, aí tem hora que ele está preocupado, mas tem hora que ele deixa para lá, aí ele não sabe se ele está preocupado demais, se ele não está. Pode ser que esse personagem, dependendo do que aconteça com ele, dependendo de como ele lidar com tudo isso, pode ser que ele desenvolva, sim, algum problema ansioso, algum transtorno de adaptação? Pode, mas pode ser que não também, e não tem como a gente prever. É aquela pessoa que está ali no meio, tá? E tem aquela pessoa que já tem um histórico ansioso, né? Ou que já tinha ali uma insegurança, ou que não soube, ou às vezes nem tinha, mas não soube lidar com essa situação, não soube se adaptar, para ela foi muito difícil, e ela realmente não ficou legal, e começou a ter pensamentos, sintomas, né, comportamentos totalmente disfuncionais. Então tem essas 3 opções, esses 3 personagens que podem acontecer nesses contextos como esse que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, isolamento, ou enfim, ou de qualquer outro fator estressante, né, estressor. Então é natural do ser humano você tender para ir um desses 3 caminhos. Até aqui está tudo bem? Tudo bem? Então tá. Eu não estou vendo os comentários. Será que travou de novo? Enfim. Então tá bom. Então o que acontece, gente? Vamos focar nesses 2 segundos indivíduos, né? O mediano e o que está preocupado demais. Porque aquele que está zen, ele está feliz, tranquilo lá e está sabendo lidar com a situação. Então, olha só, quando é que esses sintomas, essas preocupações, elas merecem uma atenção assim, maior da nossa parte, eu, né, que trabalho com terapia e tudo mais. Como eu falei, quando ela começa a trazer consequências desfavoráveis para o indivíduo. Então, eu quero que vocês tenham isso. Se você tiver com papel, anota. Por quê? Porque é comum que todos nós, durante a situação de pandemia, a gente se pergunte:
Será que isso que eu estou sentindo é ansiedade? Será que está virando doença? Será que é normal, né, frente a tudo isso? Então, anota isso aí. Esses pensamentos, isso que você está sentindo, esses comportamentos que estão te gerando, né, de uma forma geral, você acha que está te trazendo consequência desfavorável ou não? Então, eu vou dar alguns exemplos, tá? Com essa situação toda, as pessoas mudaram vários comportamentos, né? Algumas se adaptaram, né? Como eu falei, depois de 30, 40 dias aí de isolamento, já tem gente que está super adaptada a ficar em casa. Como disse a Grazi lá no início, está até gostando, né? Então, tem gente que até descobriu que gosta disso e está tudo bem. Tem gente que não gosta, mas já se adaptou, já aceitou. Tem gente que, por mais que não goste, hoje está se lidando, está bem mais adaptado do que estava no 10º dia, no 7º dia, que estava doidando, querendo sair, sentindo falta da cerveja, do boteco no fim de semana e tudo mais, não é? Mas vamos lá. Então, um comportamento que tem sido muito comum, se você tem respeitado o isolamento, tem essa consciência da importância disso, mas você precisa sair, vamos supor que você precise ir ao mercado, você precise ir à farmácia, então você vai. E aí quando você volta, você se sente suja, como se tivesse rolado na lama, aquela sujeira, aquela agonia, você já chega em casa tirando a roupa e se sentindo muito suja, aí você já corre para o banheiro e toma banho, lava o cabelo, pega uma toalha limpinha, se seca com essa toalha limpa, aquela roupa suja você já separou, pôs num saquinho lá fora, tá isolada essa roupa lá para você lavar depois, né? Coloca uma roupa limpinha, lavou tudo, lavou o cabelo, passou sabão, ok. E aí, feito essa limpeza, você se sente como? Como é que você se sente? Conta pra mim vocês que estão aí. Deixa eu ver meu tempo. Como é que vocês se sentem? Gente, eu não vou ficar dando muito tempo para vocês não, senão não vai dar tempo, vai ficar apertado aqui. Mas enfim, então se você, depois de se você tem o conhecimento de que temos um problema que a gente está enfrentando, entendeu que para se adaptar a esse problema, quando você sai na rua, né, você volta, você tem que tomar cuidados de higiene muito mais intensos do que você tomava antes. Então, é legal se você puder tomar um banho, trocar a roupa. Então, você entendeu o problema, você se adaptou ao problema e pensou formas de resolver. Chegar em casa, tirar a roupa, tomar banho, ok. Usei minha forma de resolver essa sensação de sujeira. Fiz isso, tomei o banho, troquei de roupa. Você fica tranquilo? Tá tudo bem? Tipo, fiz o que eu podia fazer. Paciência, né? Às vezes é incômodo, mas eu fiz o que estava dentro do meu limite. Então, tá bom, vou continuar minha vida. Se você consegue entender isso dessa maneira, tá tudo bem. Você está se adaptando. Às vezes você vai estranhar, mas tá tudo bem, você está se adaptando. Agora, vamos supor que você fez todo esse caminho aí que eu falei, tomou banho e tal. Você sai do banho, você está todo limpinho e você continua agoniado, você continua se sentindo sujo, aí você acha que tem coronavírus lá dentro do seu nariz, e aí você acha que tem na saliva também, e aí você já tomou banho, você esfregou até a unha assim com escovinha, você já está em casa, banho tomado, você bota o dedo na língua, você já fica louco, aí você quer tomar álcool, e tem muita gente, tá? Não foi 2 relatos que eu recebi, que pega o álcool 70, toma álcool porque colocou o dedo que estava dentro de casa limpo na boca, tá? Então, nesse caso, olha a diferença daquela pessoa que tomou um banho e ficou tudo bem, porque ela fez tudo que estava ao alcance dela, dentro do que é racional, dentro do que ela entendeu, se informou da forma correta. E olha a diferença para uma pessoa que mesmo depois de tomar todos os cuidados, ela fica tentando cuidar de ações para alcançar algo que está fora do alcance dela. Se quando ela saiu, se de alguma forma ela pegou o vírus, né, nesse caso aí de pandemia, de coronavírus, se ela pegou, não vai ser passando escovinha no nariz 12 horas depois de ter tomado banho, não vai ser tomando álcool 70, ou, sei lá, cortando as unhas até sangrar, que tem gente que está fazendo isso, sabe? Não é isso, gente. Então, assim, você tem que colocar na balança. Como eu falei, vamos pensar nos comportamentos funcionais e disfuncionais. As consequências, elas estão favoráveis ou elas estão desfavoráveis? Ou seja, a consequência daquela preocupação de estar suja te levou a quê? Tomar um banho e ficar bem. Então, isso é uma consequência favorável, está te protegendo. Agora, se você, consequente a esses pensamentos todos, começa a ter um monte de comportamento que não vai te ajudar e que pode até te fazer mal, aí é desfavorável, então está errado. Então, é um motivo para parar, tratar, isso aí possivelmente já é um problema de saúde. Eu estou olhando o tempo aqui, gente, está tão apertado.
Eu acho que talvez eu vou até estender um pouquinho a live. Vocês querem que estende? Se vocês quiserem, bota aí, coloca aqui no comentário que quer. Coloca um monte de coraçãozinho, que aí eu estendo um pouquinho. Certo? Então, vocês entenderam essa diferença? Quem tinha essa dúvida aí? Ficou claro, assim, eu sei que é muito próximo, né? Nesse momento tão diferente que a gente está vivendo, que não tem ainda nenhuma resposta certa, é muito próximo aí, até onde é normal eu me preocupar e até não. Mas eu acho que isso dá uma clareada, não dá? Dá uma ajudada para vocês? É bom que eu perguntei quem queria que continuasse a live e depois eu fiz outra pergunta, né? Vocês estão falando sim, eu estou aceitando sim para tudo, tá? Porque eu não sei de que vocês estão respondendo aí, fiz muita pergunta ao mesmo tempo. Mas eu tô vendo os corações subirem, então tá certo. Então tá bom. Eu tô até com tosse emocional. Pois é Amanda, né? Pois é, Amanda. Isso acontece mesmo. Tem muita gente aí que tem tido vários sintomas psicossomáticos, né? Que são esses que se originam no medo, na mente e a gente sente no corpo, né? Seja tosse, dor, enfim, existem inúmeros sintomas psicossomáticos. E aí teve, João, não lembro, desculpa o nome. Eu ainda estou conhecendo vocês, gente. Prometo que se vocês a gente for conversando aqui nas próximas semanas, eu vou lembrar do nome de todo mundo, com as fotinhas. Se vocês não trocarem as fotos, né? Mas enfim, teve alguém que está assistindo aí que comentou, acho que foi o João, que é da área da saúde, acho que é fisioterapeuta, não é isso? João, isso, João. Fisioterapeuta. E que você chegou foi ouvir vozes, foi? Ou ver, ou alucinações visuais, eu não lembro. Enfim, comentou que teve alucinação. João, isso aí realmente é muito, muito importante que você procure ajuda, tá? De um profissional. Porque o que acontece? Quando a gente está nessa situação de problema, né? Essa pessoa que foi alucinação auditiva, né? De ouvir. Então, procura ajuda profissional, tá? Porque é importante, faz uma consulta, isso aí vai ser 1 hora e meia de conversa contigo para entender tudo que permeia um sintoma desse. O que eu posso te dizer com muita tranquilidade, sem te consultar, é que isso merece atenção, que é necessário mesmo uma consulta com uma anamnese muito bem feita para entender o porquê que isso está acontecendo, tá bom? Então vamos lá. O que acontece? Deixa eu lembrar o que eu ia falar, gente. Sim, dos sintomas. Alguém falou aqui da tosse emocional, tá? Quando você tem, então, esse evento estressor, que está te causando aí essas respostas desproporcionais, inclusive, o João citou aí, né, de alucinação, teve outra pessoa aí, Amanda, né, que citou das tosses, enfim, existem vários sintomas, né, psicossomáticos, como eu falei, mas existem comportamentos também muito desregulados que estão acontecendo, muito desproporcionais. Não sei se vocês viram aí nas notícias, tem gente que está agredindo o profissional da saúde. Por quê? Pelo simples fato de ver que o profissional da saúde é algo sujo, ou porque acredita que tem teorias da conspiração, né? Eu tive um relato de uma colega da área da saúde essa semana que falou que um paciente entrou no consultório e agrediu assim, verbalmente, até ameaçou ela fisicamente, porque ele queria fazer um teste para coronavírus e ela falou que lá na unidade que ela trabalhava não tinha, né? Ela foi explicar para ele como funciona essa questão do teste no SUS e ele ficou super desequilibrado, queria agredi-la. Então, assim, vocês percebem como são comportamentos muito disfuncionais que podem, né, vir de tudo isso. E onde que eu quero chegar? Até para o João e para a Amanda que falaram aí que estão já com sintomas, né, um pouco mais importantes, assim, mais palpáveis, né? Lembra que eu falei para vocês que quando tem um fator estressor, a gente tenta se adaptar resolvendo o problema. Às vezes a gente consegue lidar com isso e resolver, e é muito importante falar do lidar. Deixa eu ver o horário aqui. Do lidar. Por quê? Porque nem sempre você consegue resolver o problema, mas às vezes você consegue lidar com essa ideia de que você tentou, não deu, ok, vou ver de novo o que eu faço, e começa a buscar outras saídas. Mas as pessoas que têm essas dificuldades,
seja por depressão, ansiedade enfim, outros motivos, elas não conseguem enxergar, elas não conseguem buscar ou enxergar essas respostas de como é que elas podem tentar resolver aquilo, tá? E quando você tem um problema que você não resolve, o que acontece, gente? Esse problema não resolvido, ele gera um looping de problema, ou seja, um problema não resolvido, ele tende a gerar outros problemas. E outros problemas geram outros problemas. Vocês conhecem alguém assim? A pessoa tem um problema, né? Ela teve lá aquele fator estressor lá que a gente falou, e ela, por motivos, enfim, individuais dela, não conseguiu se adaptar da melhor forma possível, né? Então, o André tá aqui. André, eu vou até contar bem por cima uma conversa que a gente teve esses dias, né? Gente, esses dias, André, a gente estava conversando, trocando uma ideia, e ele me falou que com essa questão aí da pandemia estava preocupado e tal, e a gente começou a conversar sobre essa necessidade de se adaptar, né? E foi muito legal que depois da nossa conversa, assim, eu não sei, eu imagino que talvez você já estivesse pensando nisso antes, talvez eu tenha começado a observar, né? Porque a gente fica com as anteninhas, o filtro ligado, mas depois eu comecei a observar como o André se adaptou e está trabalhando aí, sucesso, para continuar a vida se adaptando mesmo da melhor forma possível, dentro das possibilidades que a gente tem agora, né? De não poder abrir loja e tudo mais. E é sensacional, é muito, muito legal ver as pessoas conseguindo realmente se reinventar. Dá trabalho, tem que sair da zona de conforto, mas é muito legal. E às vezes as pessoas descobrem até que essa forma de se reinventar pode ser melhor do que a forma que estava antes, né? Quem sabe? Enfim, mas vamos voltar lá. Então, aquela pessoa que não soube se adaptar, que não conseguiu enxergar ou mudar, né, a sua... Assim, ter coragem mesmo de sair dessa zona de conforto, né? Ter coragem de enfrentar os medos, como a gente já falou aqui antes, quem tem ansiedade fica muito com aquela sensação de que nada vai dar certo, que se tentar vai ser muito julgado. Então eu vou falar um pouquinho disso agora. Essa pessoa que não tenta e que não resolve, como eu falei, ela é um criador de problema. Já viu aquelas pessoas que tudo para elas, tudo é problema? Vocês conhecem? Todo mundo aqui disse a verdade. Todo mundo aqui conhece pelo menos um criador de problema, não é? Tudo. E aí quando você tenta ajudar a pessoa, ela arranja um jeito de te falar que não vai dar certo para ela. Para os outros dá, mas para ela nunca dá certo. Ela realmente ela já é bem expert em achar razões para não dar certo para ela. Não é isso? Johnny, que saudade de você. Bom te ver aqui. Enfim, gente, então essas pessoas entram num looping de problemas. E isso pode piorar ainda mais toda essa questão que eu falei dos sintomas que podem vir, tá? E muitas vezes é necessário que a pessoa tenha sintomas mesmo, né? Como o pessoal falou aqui mais cedo, às vezes começa nessa situação agora de tosse, que a pessoa já viu que tem um componente psicológico, às vezes chega a um ponto de ter alucinação, que é também um sintoma que acontece, gente, é muito comum quando você tem algum problema emocional aí de longa data, que não foi bem conduzido, não foi bem tratado, e aí você tem um estresse, de repente é algo muito forte, muito grande, pesado, é comum que às vezes as pessoas tenham sim alucinações visual, auditiva, né? Ou seja, ver coisa que não está ali, ou escuta coisa que não está ali. Isso acontece, isso é um sintoma e merece atenção. Isso diz pra gente que precisa de tratamento. E o interessante é que, quando a gente fala de ansiedade, o ideal é que o tratamento tivesse sido feito lá atrás. Quando começou, lembra que eu falei daquela linha tênue do que é normal para o que não é? Então, quando você viu que as coisas estão desandando, é ideal que você já comece a tratar, que você já comece a modificar seus hábitos, estudar, entender como é que funcionam as coisas, para que você melhore aquilo, porque senão, problema não tratado gera mais problema. E isso, gente, vai virando uma bola de neve. O André está falando aqui, você me ajudou a focar na solução e não no problema, sem esquecer que ele existe. Ai, André, nossa, obrigada, é tão gostoso ouvir isso. Gente, é tão gostoso quando a gente ouve que a gente conseguiu ajudar alguém, né? Ainda mais alguém que a gente admira. Que bom, fico super feliz mesmo. Renato, sou criador de problema, mas eu assumo isso. Ótimo, é um primeiro passo. Tipo, prefiro lidar com o fato real. Para uns é problema, outros é a realidade, só um comentário. Não, nada de errado com isso. O que eu tô falando, Renata, é que existe o real
Eu não sou do tipo que defende aquele positivismo tóxico. Não sei se é isso que você entendeu, tá? Definitivamente não concordo com isso. Eu acho sim que a gente, como eu já expliquei em outras lives, tem o nosso filtro, né? Que a gente consegue conduzir para o positivo ou não. Oi, Pierre, bom ter você aqui. Mas isso é muito diferente de se negar a ver a realidade. É como o André falou ali em cima, o dia que a gente conversou. É você procurar uma solução para um problema sem fazer de conta que ele não existe. Foi exatamente o que o André comentou ali em cima, que é a forma com que eu enxergo e que a gente trabalha, e que eu acho que dá para melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas. Mas enfim, voltando aqui. Então, essas pessoas que não vão atrás de resolver, que não conseguem muitas vezes, né? Não é julgando, às vezes elas não conseguem mesmo por toda essa estrutura emocional que está por trás e que precisa de ajuda. Então, quando elas não conseguem resolver algo, elas vão reforçar essa crença de que elas não são capazes de fazer aquilo. E aí, quando elas reforçam essa crença, aí elas começam a ver cada vez mais motivos para não serem capazes ou não se sentirem capazes de resolver as coisas. Entende? Oi, Renato, fico feliz que tenha entendido o ponto de vista, mas fique à vontade, gente, para falar. Aqui o espaço é aberto para todo mundo mesmo. Não precisa concordar comigo, não. A gente, né? Todo mundo aqui, a gente cresce junto, comentando. É isso mesmo. Muito obrigada pelo comentário, inclusive. E agora que eu dei uma pausa, Pierre, que bom ter você aqui. Que saudade demais de você. Então, vamos continuar, gente. O que acontece? Quem tem ansiedade, e eu vou focar mais nisso, porque é o que tem me pedido para falar e é o que eu tenho visto mais acontecer, né? Quem tem ansiedade tem alguns padrões de pensamentos. Eu não vou falar todos aqui, até porque a gente já terminou a live e começou outra, tá? Mas eu vou falar os mais comuns, tá bom? E aí vocês podem olhar, quando a gente tenta olhar pra gente, talvez seja um pouco mais difícil, mas você pode pensar em algum coleguinha, algum amigo, algum conhecido que você perceba isso. E aí você vai começar a entender como é que funcionam esses padrões de pensamentos. Então vamos lá. Tem aquele que ele prevê o futuro. Então, como eu falei, ele já acha que vai dar errado sem nem ter feito. Sabe, naquele exemplo que eu dei lá de ir para o supermercado, né, com medo do coronavírus, a pessoa volta e aí ela chega em casa, embora ela tome todos os cuidados, tome banho, troque de roupa e tudo, ela começa a alucinar no futuro. Eu fiquei doente, eu devo estar doente, eu estou suja. E se eu pegar meu filho vai pegar coronavírus e ele vai morrer. E a pessoa começa a projetar o futuro, ela começa a adivinhar o futuro. E é sempre catastrófico, né, gente? Quando essas pessoas que sofrem com ansiedade, elas tendem, e esse é um outro padrão de pensamento ansioso, que é eu sempre travo para falar essa palavra, né? Quem me acompanha ri de mim toda live. É a catastrofização, que é você focar muito no que é difícil e achar que o que é difícil é gigante, e eu não estou desfazendo aqui do problema de ninguém, mas assim, às vezes você dá uma dimensão gigantesca para isso e as suas ferramentas que você poderia, de repente, trabalhar para tentar resolver esse problema, você diminui elas, você tende a diminuir. Então você acha que você não é bom o suficiente e que aquele problema é muito grande para você. Então esse é um outro padrão de comportamento super, super comum. Então tem o que adivinha o futuro e eles se misturam na mesma pessoa, tá? Tem esse de achar que tudo é muito catastrófico, muito importante e muito grande quando é ruim, e quando é bom, você não dá tanto valor, você não consegue enxergar aquilo, você desmerece aquilo. Tudo bem? Então tá. Além disso, tem o pensamento que eu apelidei de o pensamento do umbigo. O que é isso? Vocês já viram aquela frase que fala assim, fulano acha que o mundo gira ao redor do umbigo dele? O que significa isso? Que a pessoa acha que está todo mundo sempre pensando nele, que ele é o centro das atenções. O ansioso, ele tem isso no sentido de achar que é tudo pessoal. Aquela pessoa que você mandou uma mensagem para alguém, qualquer alguém, não precisa ser o crush, o contatinho, não, é qualquer alguém. Você mandou uma mensagem para sua mãe. Aí sua mãe não respondeu. Passou 10 minutos, sua mãe não respondeu. Aí você fica vendo, inclusive, dependendo do grau da ansiedade, se ela está online. E aí você começa, ela está online e ela não me respondeu. O que está acontecendo? E aí o que você acha?
Problema do pensamento no umbigo. Você acha que o problema é com você. Ela não gosta mais de você. Ela não liga pra você. Ela deve estar falando com o seu irmão, porque ela gosta mais do seu irmão do que de você. Que você não deve ser legal o suficiente. E aí você começa, você acha que tudo tem a ver contigo. E não tem, gente. Nem sempre, ou na maior parte das vezes tem. Então esse é um outro padrão de pensamento. Por que eu estou contando isso pra vocês? Gente, quem tiver com o papel e com a caneta aí, lembra que eu falei para vocês pegarem papel e caneta? Anota. Eu vou fazer um desafio para vocês. O primeiro eu quero que vocês anotem aí no papel. Esses padrões de pensamento são os mais comuns. Como eu falei, existem outros, mas eu quero que vocês anotem esses, tá? Então anota aí. Que é o que prevê o futuro. Então o pensamento lá no futuro, tá? O que mais que eu falei? Me ajuda aí, vamos ver se vocês prestaram atenção. Eu vou ficar esperando vocês me contarem, eu não vou contar agora. Eu quero ver se vocês prestarem atenção. Já contei um. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Meu Deus, gente, já tem 13 minutos de novo. Ninguém? Gente, eu tô aqui fazendo hora extra na live. Vamos lá. Então anota, para vocês não esquecerem, quando perguntar, vocês saberem me responder, tá? Então aquele que prevê o futuro, então o padrão do comportamento, né, de pensamento, desculpa, padrão de pensamento, de previsão do futuro. Ai, obrigada, Fábio. Alguém? Catastrofização, muito bem. Poder do Agora é um livro maravilhoso, Renato. Aumenta o problema, que é a catastrofização, e junto com ele eu falei de outro, que anda quase que junto. Um aumenta e o outro diminui. Você aumenta o problema, você catastrofiza o problema, olha, eu consegui falar sem travar. E você diminui as suas habilidades, a sua qualidade, né? As suas capacidades de resolver aquilo. Você fica questionando, achando que você não é bom o suficiente, não é? A Tamira está me mandando aqui no WhatsApp que acha que eu não estou recebendo os comentários. Será? Eu acho... Bom, talvez não. Mas enfim. Então vamos lá. Além desse, qual mais? Não estou recebendo os comentários, né, gente? Deixa eu ver aqui. 15 minutos. Então, tem esse, né? Aumentar o que é ruim, diminuir o que é bom, prever o futuro. E o pensamento do umbigo, que é achar que tudo é pessoal, tudo é com ele, né? E tem também a ideia de pensamentos extremistas, é tudo muito extremista, né? É aquele 880, o 0-100, não tem o meio termo, né? Tem dificuldade de entender o que os outros pensam, porque só o dele só que o que ele acredita é um pensamento meio fixo, como o Levi, que entrou aqui agora, falou na sexta-feira a gente conversou e ele falou isso, né? Desses padrões de pensamentos fixos. Então, vocês anotaram esses padrões de pensamentos que eu falei? Espero que sim. Então, o pensamento do umbigo, né, Liliane? Criei esse nome hoje. Eu não sei se ele já existe por alguém, mas esse eu inventei ele hoje, aqui, pensamento do umbigo. Exatamente, Renato. Tudo isso mesmo. Enfim, e aí, então, anotados esses padrões de pensamentos, o que eu vou desafiar vocês agora? Depois, quando terminar a live, vai fazer isso agora, a gente já está terminando, tá? A gente fez uma hora extra, mas já está terminando. Não vou estender mais uma hora, não, senão ninguém aguenta, né? Então, vocês têm aí esses padrões que são os mais comuns que eu falei. E eu quero que vocês pensem, vocês se desafiem a pensar, assim, colocar no papel pelo menos 2 tipos de pensamentos desses que vocês têm. Desses pensamentos, eu quero que vocês façam uma setinha e coloquem quais são os desdobramentos que são ruins, desfavoráveis para vocês. Então, esse pensamento aqui, que eu acho que é ruim para mim, quais são os comportamentos que eu tenho, que eu acho que são ruins e que vem desse pensamento aqui. E anota isso, gente. Anotar tem um poder incrível. Anota, você vê de outra forma quando você coloca isso no papel, tá? Então, coloca lá 2 pensamentos, pelo menos 2, se quiser fazer com mais, 2 pensamentos aí que estão me atrapalhando, setinha na frente de cada um deles, quais são os comportamentos ou pensamentos ruins que eu tenho, consequência desse primeiro pensamento. Quando você fizer isso, colocar no papel, eu quero que você comece a se perguntar, como se fosse um amigo seu que estivesse falando aquilo, que ele está com aquele pensamento e com aqueles problemas. Fala, se fosse seu amigo,
o que você perguntaria para ele? Então aí você vai questionar isso aí. Vamos supor que seu pensamento é, sei lá, eu não sou bom o suficiente para conseguir trabalhar, não sei, trabalhar agora na pandemia, né? Então eu acho que eu não sou bom o suficiente, eu acho que se eu tentar trabalhar online, eu não falo bem, eu não vou conseguir, por exemplo, vamos supor o pessoal que está fazendo live, como eu sei que tem muita gente que está começando agora e que fica extremamente com medo, ansioso e acha que não vai dar certo e aí começa a criar um monte de coisa, e aí vai pagar mico, como o pessoal fala, né? Ou seja, vai ficar envergonhado porque as pessoas vão julgar, aí vem o pensamento no umbigo, as pessoas vão me julgar e vão falar que eu sou isso, vão falar que eu sou aquilo, e aí ela vai minimizar, né, as qualidades dela, então eu vou gaguejar porque eu também não falo bem, eu não sei me desenvolver ali frente à câmera, e isso vai ser um desastre, até porque meu crush, ele pode ver, e aí que ele não vai me querer mesmo, aí você começa a catastrofizar. Então você está vendo como você consegue colocar esses pensamentos nesses padrõezinhos? E aí quando você consegue identificar isso, e aí você começa a se questionar, será que é isso? Tá bom, vamos supor que eu fale mal. E daí? E daí? O que pior que pode acontecer? Será que isso tudo que eu estou pensando é isso mesmo? Será que de repente, e se eu tentar, será que eu não posso falar bem? E aí você começa a se questionar desses pensamentos, dessas vozinhas que ficam falando, você começa a questionar isso. E aí se coloca no papel. O que você acha que realmente condiz? E aí, como o Renato, né? Como o Renato falou, você não vai fugir do real. Pode ser que algumas preocupações suas sejam reais mesmo. E aí você pensa, tá bom, é real isso aqui, como é que eu vou resolver? Mas aí você vai perceber que muitas das suas preocupações são medos imaginários, 90% dos nossos medos são imaginários. E aí você trabalha isso, quando você consegue enxergar que você está exagerando, que você tem um padrão de pensamento que não é útil, você consegue melhorar, você consegue mudar. Entenderam? Gostaram da dica? Deixa eu ver aqui, meu Deus, passamos 20 minutos. Então, gente, eu vou terminar agora, tá? Quero deixar algumas mensagens. Enquanto eu deixo as mensagens finais, eu quero, por favor, ver um monte de coraçãozinho subindo para eu entender que realmente foi útil para vocês, que vocês gostaram, tá? Se alguém tiver ficado alguma dúvida, quiser mandar depois, pode mandar no direct, tá bom? Antecipa os problemas. Sim, exatamente, Renato. Que legal. É bom ter essa interação construtiva, né? Bacana. Obrigada. É isso mesmo, gente. Para quem não leu, eu vou ler aqui o comentário do Renato, porque eu achei legal. Deixa eu baixar aqui, peraí. Ai, Jesus. Peraí que eu perdi ela. Gente, eu virei a câmera, vocês acreditam? Desvirei. O Renato falou o seguinte, e eu virei a câmera de novo. A ideia de fazer um enfrentamento às nossas crenças é legal, antecipa os problemas e nos prepara para o fato. Exatamente isso. Johnny. Isso, gente, pode se divertir com as minhas falhas, porque isso é até legal, sabia? É legal que vocês vejam, assim, a gente falha e a gente aprende. Quando a gente... Sabe o que afeta muito a gente? É as nossas preocupações. Imaginem vocês se eu tivesse super preocupada, se a câmera virar e se eu não conseguir ler os comentários. Se eu tivesse preocupada e passasse isso como uma insegurança para vocês, vocês iam olhar e falar, nossa, né, olha aí, ao invés dela estar passando conteúdo para a gente, ela está preocupada aí com, sei lá, com as mensagens. E não, gente, aconteceu, é só você lidar com isso, sabe? Quando você lida com o que pode dar errado e tá tudo bem, fica tudo bem. Até as pessoas enxergam isso. Quando você transparece que não tá tudo bem, as pessoas percebem isso também. E elas passam até a impressão de você de acordo com o que você transparece para elas, tá? Então fica aí, na prática, mostrando para vocês na prática como é aprender a lidar com as situações, tá bom? Gente, é ser mais leve. Quando você não leva as coisas tão a sério, fica mais fácil. Mas é treino, tá? É treino. Isso não é que tudo vai ser fácil. Mas assim, você vai aprendendo a lidar, vai ficando mais maleável, tá bom? Então, enquanto vai subindo os coraçõezinhos, muito obrigada por todo mundo que me acompanhou. Eu quero deixar aqui, anota também, se você não anotou ainda, aquela frase que eu falei o seguinte: a ideia, gente, não é buscar perfeição. Até porque perfeição não existe, tá bom?
Não adianta, se você que está procurando perfeição, se você está procurando o momento perfeito para começar alguma coisa, se você está procurando o momento perfeito para procurar terapia, se você está procurando o momento perfeito para ter coragem de fazer algo, você nunca vai fazer, porque o momento perfeito não vai acontecer. Se você tem algum problema, está com ansiedade, por exemplo, e está procurando a solução perfeita para te ajudar, que você fique 100% rapidamente, sem que você tenha que sair da zona de conforto, não vai acontecer. Então, qual que é a ideia? A ideia não é buscar perfeição, a ideia é buscar progresso, é ser melhor a cada dia. A gente aprende com tudo, tá bom? Tá certo, gente? Então tá bom, se vocês gostaram, eu vou fazer uma carinha aqui, se alguém quiser tirar print e publicar, eu agradeço. Foi, né, gente? Quem não estiver tirando print pode rir à vontade, não tem problema. E publica, me marca. Muito obrigada para quem chegou até aqui comigo. Manda para mim o que vocês acharam. Eu vou colocar dentro de 2 minutos no máximo, a depender da minha internet, uma foto para vocês com essa roupa aqui, bem palha, sem gracinha. Com essa roupa eu vou colocar agora, tá? Dá um minutinho, entra no meu Instagram. Vai ter minha foto lá, conta pra mim o que você achou que mais te ajudou hoje, ou qual foi a maior sacada, ou as melhores sacadas. Conta pra mim o que vocês acharam legal, o que vocês aprenderam de bom hoje, porque isso vai me dando um feedback do o que vocês estão gostando de ver, o que não, e assim eu consigo construir o melhor conteúdo possível para vocês, tá bom? Muito obrigada, Renata. Obrigada para todo mundo, gente. Por hora, lives todas as quartas-feiras, às 9h30 da noite, ou 21h30, para quem preferir, tá? Algumas sextas-feiras eu faço também, é possível que essa semana não tenha, mas eu sempre publico no meu feed, tá? Vocês, não é todo mundo que recebe tudo que eu publico, então de vez em quando entra no meu perfil e dá uma olhadinha. Se for ter live, vai ter a fotinha lá, ou story falando que vai ter live, mas pelo menos quarta-feira, 9h30, é toda semana, é garantido. Tá bom, gente? Um beijo, boa noite, obrigada para todo mundo, obrigada para quem comentou, para todo mundo que agregou aí conhecimento, pessoal que falou que estava com dificuldade, gente, procura ajuda, não fica sofrendo sozinho não, tem jeito, tá? Se eu tive jeito, eu sei, eu imagino, né? Não sei porque eu não estou na cabeça de vocês, mas eu consigo imaginar que às vezes é difícil, procura ajuda, tá bom? Gente, beijo, não procurem perfeição, procurem progresso. Beijo, até mais!